E aí, galera, mais uma vez eu aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o João Vitor, mais conhecido como Prestes. Eu sou residente de cirurgia geral no Hospital das Clínicas da USP. E eu tô aqui com vocês hoje para a gente discutir mais um tema, que é o abdômen agudo inflamatório. Tema que todo ano vai cair pelo menos uma questão aqui nas universidades de São Paulo. Antes de começar, mais uma vez, eu venho explicar para vocês quem é a nossa equipe. Toda essa equipe que está por trás para formar o melhor material possível para que você que tenha o sonho de passar aqui em São Paulo, que sabe que aqui a parada é um pouco diferente. Aqui as provas são um pouco mais difíceis, aqui as provas acabam puxando um pouco a sardinha para o seu lado. Cada universidade tem seu tema preferido, cada universidade tem alguns temas que gosta mais de cobrar do que outro, e com isso a gente acabou formando um material que é esse guia estatístico que está aqui no link abaixo para vocês baixarem, a gente pegou os últimos anos do que mais caiu e tentou trazer para vocês de bandeja para melhorar seu estudo, principalmente nessa reta final, para que você consiga direcionar melhor seus estudos. Beleza? Então a gente vai começar então discutindo o primeiro tema, trazendo uma questão do SUS de 2018, que pede bem direto para a gente, pedindo para a gente qual o tratamento mais apropriado para uma diverticulite aguda RINT-E4. E até descreve o que é um RINT-E4, falando que é uma peritonite fecal. Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer um tratamento de uma diverticulite aguda, a gente tem que classificar essa diverticulite aguda. Se é uma diverticulite aguda não complicada, que só tem um espessamento, só tem uma microperfuração com leve inflamação local, ou se é uma diverticulite complicada. E o que a gente leva como complicação? A classificação de RINT. O RINT-E1, ele fala que tem um abscesso pericólico, RINT-E2, um abscesso pélvico, o RINT-E3, uma peritonite generalizada purulenta, e o RINT-E4, uma peritonite fecal. E é aí que a gente tem que saber qual o tratamento baseado em cada classificação, que é o que mais cobra sobre esse assunto. O RINT-E4, a gente já tem que ter uma abordagem mais agressiva, que é o pior estágio dessa classificação. A gente tem, então, fazer uma laparotomia com uma cirurgia de Hartmann. No RINT-E3, a gente também pode fazer a laparotomia com a cirurgia de Hartmann, mas a gente tem a opção de fazer a laparoscopia com irrigação nessa cavidade e drenagem. São as duas classificações que a gente tem que ter uma abordagem mais agressiva, diferente do RINT-E1 e o RINT-E2, que é a formação de abscesso, que a gente tem que ver. Um abscesso pequeno, menor 4 centímetros, a gente pode ser até pouco agressivo, fazer a simples tratamento com antibiótico e ver se vai resolver. E um abscesso maior 4 centímetros, a gente dá preferência para a drenagem dessa coleção e depois ver como ele vai evoluir. A Unesp em 2018 traz o mesmo conceito da questão anterior, só que de uma forma um pouco mais detalhada. Então ele traz pra gente um homem de 68 anos que apresenta uma dor em fossa ilíaca esquerda, hiporexia e febre não aferida há 3 dias. De antecedentes, ele é diabético e hipertenso controlado. Ele está em bom estado geral, hidratado, corado, afebril, com uma dor à palpação em fossa ilíaca esquerda com reação peritoneal localizada. O raio-x de abdômen é normal e a TC mostra o quê? Mostra divertículos em paredes e presença de coleção líquida em goteira parietocólica esquerda de aproximadamente 150 ml. E pede pra gente qual a melhor conduta. Aqui a gente tem que classificar em relação ao RINT para a gente dar a melhor conduta. Nenhum momento é falado que esse paciente tem uma peritonite generalizada. O que ele tem uma reação peritoneal localizada no local da inflamação, geralmente ali no colo sigmoide. E a gente tem que saber qual a melhor conduta diante de um abscesso, que é o RINT-E1 ou o RINT-E2. RINT-E1 um abscesso pericólico, RINT-E2 um abscesso pélvico. Quando essa coleção geralmente ele traz a questão para a gente, geralmente ele traz o tamanho em relação ao diâmetro, de maior diâmetro, geralmente maior 4 centímetros ou menor 4 centímetros para a gente fazer a diferenciação. Porém, essa questão acabou trazendo em volume. Porém, a gente sabe que um volume de 150 ml é um volume já considerado, que a gente tem que ter uma conduta mais agressiva, assim como se fosse um abscesso maior de 4 centímetros. Então, nesses casos, a gente tem que fazer, no mínimo, uma drenagem percutânea guiada por imagem e evoluir juntamente com antibiótico, analgesia, e ver como que esse paciente vai evoluir essa fase aguda. Passado a fase aguda, a gente vai complementar de 4 a 8 semanas uma colonoscopia para avaliar essa doença diverticular, para ver se tem a necessidade de fazer uma cirurgia eletiva e ver, também descartar se tem uma neoplasia sobrejacente a esse quadro. Então a gente vai falar então agora um pouco sobre a diverticulite. A gente sabe que a diverticulite é diferente da doença diverticular. A doença diverticular é a presença de divertículo pelo cólon, geralmente predominando no cólon esquerdo, geralmente no cólon sigmoide, e a diverticulite aguda é uma complicação da doença diverticular, que geralmente ocasiona micro e macro perfurações, que pode levar a um quadro de abscesso, um quadro de obstrução, uma formação de uma fístula, sendo a fístula mais comum a fístula colovesical, e um quadro de peritonite, que é os quadros mais graves, o RINT-E3 e o RINT-E4. E qual que é a clínica? É um abdômen agudo inflamatório. Então esse paciente vai ter uma dor abdominal. Geralmente o que eles falam pra gente de como dica pra gente acertar uma questão de diverticulite aguda é que ela é uma apendicite do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? Que é onde está o sigmoide, que é o principal local onde vai ter a doença diverticular. Então o paciente geralmente vai vir pra gente com uma dor abdominal localizada em região de fossa ilíaca esquerda, associada a sinais de inflamação sistêmica, como febre, leucocitose,
um pouco mais de adinomia, fadiga, associado então a sinais de irritação peritoneal que pode ser generalizado, como o paciente já tem uma peritonite, ou localizado se ele tem uma reação inflamatória local. Como que a gente faz esse diagnóstico? A gente tem que confirmar com algum método de imagem. A gente viu nas questões anteriores que ele sempre dá um método de imagem mostrando pra gente que o diagnóstico é esse. Além de confirmar, no exame de imagem a gente quer ver se também se tem alguma complicação. Se tem um líquido livre, se tem um abscesso puncionável ou não. Então, além disso, a gente vai ter que complementar que onde o melhor exame é a tomografia. Por que a gente não pede a colonoscopia? A colonoscopia ela nunca deve ser realizada na fase aguda. A colonoscopia ela é boa para a gente diagnosticar a doença diverticular e descartar um processo de neoplasia depois de um quadro agudo de diverticulite. Porém, se a gente realizar ele na fase aguda, tem grande chance de evoluir para uma perfuração local naqueles locais de diverticulite aguda. E aqui, o mais importante é a gente saber classificar em relação à classificação de Hint. Aqui eu trouxe um esquema mais mostrando onde cada abscesso está. Então, o abscesso no Hint E1 é um abscesso pericólico, o Hint E2 já é um abscesso pélvico, o Hint E3 já tem uma peritonite composta de pus, uma peritonite generalizada purulenta, e o Hint E4, uma peritonite generalizada fecal. E qual que é o tratamento? Lembrando que tem alguns casos de diverticulite que a gente não tem abscesso, não tem peritonite. É uma complicação, é uma diverticulite não complicada. A gente faz ATC que mostra só um espessamento, mostra uma doença diverticular pancolônica, uma doença diverticular localizada no sigmoide, com espessamento, podendo ter um aborramento de gordura pelicólica, mas não tem um abscesso, não tem peritonite. Nesses casos a gente pode ser muito conservador, fazer um tratamento com analgesia, hidratar esse paciente e dar antibiótico terapia até mesmo para tratamento domiciliar. A não ser que ele tenha muitas queixas, se ele tiver uma febre muito alta que não passa, uma leucocitose mais importante, uma dor muito intensa, aí a gente pode internar para fazer antibiótico terapia IV. Mas aqui é um quadro muito mais tranquilo, é uma diverticulite não complicada. Diferente da diverticulite complicada, que é o que cobra nas questões, que é que eles querem que a gente saiba saber a classificação de Hint e direcionar para ela para a nossa conduta. Então a gente pode até agrupar o Hint E1 e o Hint E2, que a gente está diante de um abscesso para ficar mais fácil. Então diante do abscesso, é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que diferenciar. Um abscesso menor que 4 centímetros, ele é um abscesso não puncionável, que a gente muitas das vezes ele vai resolver só com internação, antibiótico terapia IV, hidratação, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e depois de 4 a 8 semanas a gente pede uma colonoscopia para a gente avaliar se tem uma neoplasia subyacente que desencadeou o quadro de diverticulite ou será só doença diverticular mesmo, mas a gente tem que pensar, será que eu tenho que programar uma cirurgia eletiva? Tudo isso a gente vai programar depois de 4 a 6 semanas. E no Hint E3 e no Hint E4, aqui a gente tem que ser mais agressivo. Aqui a gente tem que fazer no mínimo algum procedimento cirúrgico. No Hint E3 a gente pode ser um pouco menos agressivo, solicitando uma videolaparoscopia, lavar toda essa cavidade, tirar o pus que tem ali, fazer uma drenagem desse abdômen e ver como esse paciente vai evoluir. Também a gente pode partir também no Hint E3 para a cirurgia de Hartmann, assim como no Hint E4, que no Hint E4 obrigatoriamente a gente tem que fazer a cirurgia de Hartmann. E o que é essa cirurgia de Hartmann que é tão famosa? É exatamente esse esquema. A gente sabe que a maioria dos casos de doença diverticular é ocasionado no sigmoide. Então a gente vai fazer essa retirada desse sigmoide. A hora que a gente faz essa retirada, a gente vai ficar com 2 cotos. Esse coto distal, que vai ser a continuação do reto e do ânus, e o coto proximal, que é onde vem o trânsito intestinal. Então a gente vai pegar esse coto proximal, exteriorizar na pele na forma de um estoma e vai fechar o coto distal, deixar ele fechado dentro da barriga. E posteriormente, futuramente, a gente vai pensar em fazer a reconstrução unindo os 2 cotos. Beleza, então a gente vai dar um continuamento para esse tratamento desse paciente. Então a gente vai ler essa questão e vai discutir em relação a ela. Então aqui a gente tem um homem de 39 anos que procurou o pronto-socorro com uma dor localizada em fossa ilíaca esquerda e febre. Havia 3 dias. Leucocitose com desvio à esquerda e a tomografia aqui que ela mostrou pra gente. Um espessamento do sigmoide sem evidência de ar extraluminal ou líquido livre. Foi tratado com antibiótico e teve remissão completa do quadro agudo. A colonoscopia foi feita após 8 semanas, após o quadro agudo, que mostrou divertículos em todo o colo. Então é uma doença pancolônica. E pergunta qual a nossa melhor conduta. A gente vê aqui que exatamente o que a gente discutiu. Um quadro simples, uma diverticulite não complicada, não tem abscesso, não tem peritonite. Foi tratado com antibiótico até mesmo em domicílio e depois de 4 a 8 semanas foi solicitada uma colonoscopia a gente avaliar essa intraluminal, esse intestino, que mostrou que não tem nenhum sinal de neoplasia, tem apenas doença diverticular não complicada. Então ele pergunta pra gente, qual a melhor conduta? Nessa fase ambulatorial, depois de 4 a 8 semanas, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber diferenciar os pacientes que vão precisar de uma cirurgia eletiva dos pacientes que a gente pode acompanhar clinicamente e ver como que ele fica. E é exatamente esse quadro o que a questão pede. Esse paciente teve um quadro de diverticulite não complicada, ele é imunocompetente, ele não tem sinal de sugestivo de uma neoplasia na colonoscopia, então a gente pode fazer para ele somente um acompanhamento clínico. Porém, quando que a gente vai pensar em fazer um tratamento cirúrgico eletivo?
Lembrando que o tratamento cirúrgico eletivo é diferente do tratamento de Hartmann. A cirurgia de Hartmann, a gente vai fazer a sigmoidectomia, mas a gente vai deixar o coto distal sepultado e vai fazer um estoma para depois pensar em reconstruir. Diferente na cirurgia eletiva, que a gente vai fazer a sigmoidectomia e já vai unir os dois cotos no mesmo momento. A gente já vai fazer a anastomose primária. E quando que a gente vai solicitar para fazer esse tratamento cirúrgico nesse paciente? Geralmente, quando esse paciente teve um quadro de diverticulite e não resolveu, então ele teve uma falha no tratamento clínico. Ou esse paciente teve uma diverticulite aguda complicada, complicou com um abscesso que a gente precisou drenar, ou ele fez uma fístula, sendo mais comum a colovesical, ou ele continuou com obstrução parcial persistente. Ou a gente fez uma colonoscopia e a gente não conseguiu diferenciar se é um carcinoma de colo no local, ou se teve um quadro de diverticulite agudo tão complicado que fez uma fibrose local e está simulando uma neoplasia. Diante disso, a gente não tem como excluir um quadro agudo, um quadro de câncer de colo, então a gente também peca pelo excesso e acaba fazendo cirurgia. E também nos pacientes imunodeprimidos, mesmo diante de um quadro leve, a gente acaba sendo mais agressivo nesses casos. Então a gente terminou um pouco de diverticulite, a gente vai falar agora de novo o tema de um abdômen agudo inflamatório. Então a gente traz agora um paciente muito mais novo, de 18 anos de idade, com uma queixa de dor abdominal que migrou para a fossa ilíaca direita, associada a náuseas, vômitos e anorexia, que compareceu no nosso serviço de saúde. No exame físico, o que a gente vê? Ele tem uma defesa localizada com sinais de irritação peritoneal em fossa ilíaca direita isoladamente. Nos exames laboratorial, ele tem uma leucocitose com desvio à esquerda, e tendo como esse caso clínico como referência, ele pede para a gente fazer o diagnóstico correto, o tratamento e o prognóstico diante desse abdômen agudo inflamatório. É um quadro muito florido para a gente. Quem já leu alguma vez na vida sobre isso, sabe que a gente está diante de um quadro de apendicite, que é geralmente esse quadro. Paciente mais novo, com um quadro de uma dor migratória, que geralmente inicialmente mesogástrica, migrou para a fossa ilíaca direita, associada a sinais de inflamação sistêmica, febre, leucocitose, rebaixamento do estado geral, anorexia, que é o principal sinal para mostrar um quadro de apendicite aguda. A gente vai juntar todos esses dados e a gente vai usar a escala de Alvarado, que essa escala vai denotar para a gente se esse paciente tem um alto risco, um médio risco ou um baixo risco para um quadro de apendicite agudo. E ele vai nos guiar a nossa conduta. Diante desse quadro, a gente nem precisa calcular, mas esse paciente pontua quase todos os pontos para a escala de Alvarado e ele pode ser diretamente encaminhado para o centro cirúrgico para o tratamento. A gente não precisa complementar com nenhum exame de imagem. E é isso que eu quero discutir aqui com vocês, a abordagem desses quadros de apendicite aguda. Quando que eu tenho que solicitar algum exame e quando eu posso ir direto para a cirurgia. Lembrando, quadro de apendicite aguda é um abdômen agudo inflamatório, exatamente como o da diverticulite aguda. É um quadro que geralmente o paciente vai vir para a gente com uma dor inicialmente em região de mesogástrio, que depois ela vai migrar para a fossa ilíaca direita, associada a anorexia, náuseas, vômitos, uma febre baixa e os sinais clássicos que as questões adoram cobrar, que são os sinais de irritação peritoneal local. Bloomberg é o mais comum de aparecer, que é a dor, a descompressão brusca ali na região da fossa ilíaca direita. O DUMP, que é a dor piorada com a tosse. O Rovsing, que é a dor na fossa ilíaca direita durante a compressão da fossa ilíaca esquerda. O Lenander, que é a dissociação da temperatura, sendo a retal pelo menos um grau Celsius maior do que a temperatura axilar. E o sinal de Tenhorn, que é a tração do testículo direito, ocasionando uma dor também na fossa ilíaca direita. E o diagnóstico, como que a gente vai fazer? Exatamente, vai depender muito dos critérios de Alvorada, que traz pra gente alguns sintomas, que é a migração dessa dor, anorexia, náuseas e vômitos, que vão ser atribuídos 1 ponto, alguns sinais, que é a defesa no quadrante inferior do abdômen, que vai atribuir 2 pontos, a dor de descompressão brusca na fossa ilíaca direita, que é 1 ponto, temperatura elevada, também 1 ponto, e alguns exames, uma leucocitose, que vai denotar 2 pontos para esse paciente, e um desvio esquerdo denotando 1 ponto. Então a gente vai classificar perante esse quadro, essa escala de Alvarado, a gente vai classificar esse paciente de 0 a 10 pontos, para ver se ele tem uma alta suspeição de apendicite aguda, uma intermediária ou uma baixa. Se ele pontuar até 4 pontos, a gente considera que ele tem uma baixa suspeição para apendicite aguda, a gente vai buscar outros diagnósticos diferenciais, podendo até fazer uma investigação ambulatorial. Se ele fica no meio termo, se ele pontua 5 ou 6 pontos, aqui a gente não consegue excluir se é um quadro de apendicite agudo. Então a gente tem que complementar com algum exame de imagem para confirmar ou para afastar. Agora, se a gente está diante de um quadro muito sugestivo, que já apontou no mínimo 7 pontos, a gente não precisa complementar com nenhum exame. A gente pode operar esse paciente direto. E se eu for pedir algum exame? Se eu tenho aqueles 5, 6 pontos, qual exame eu vou pedir? O melhor exame é a tomografia, é um exame muito mais sensível, mais específico, porém, nos pacientes de crianças, idosos e gestantes, a gente tende a pedir ultrassom como primeiro exame, devido a não submeter esse paciente à radiação e à administração de contraste.
Na gestante, se a gente continuar suspeitando e o ultrassom não conseguir ver por devido ao útero aumentado, a gente pode pedir a ressonância também nos casos duvidosos. E o que a gente vai ver nesses exames de imagem? O que vai falar pra gente que é sugestivo de apendicite? Primeiro, um diâmetro anteroposterior aumentado, maior que 7 milímetros, um espessamento dessa parede, um borramento dessa gordura periapendicular, a presença já de um abscesso complicando esse quadro de apendicite agudo, ou mesmo a presença do apendicolito, que é uma das principais causas que vai fazer essa obstrução no lumen do apêndice e desencadear um quadro de apendicite agudo. Então eu trouxe aqui alguns exames para a gente ver esse corte axial dessa tomografia mostrando um apendicolito nesse local, outro corte axial mostrando esse apêndice bem espessado e um borramento dessa gordura periapendicular, e esse corte coronal mostrando na mesma imagem um apêndice bem espessado e esse borramento dessa gordura periapendicular bem sugestivo de apendicite. Beleza, aqui a gente traz um fluxograma dos casos complicados. E se eu acabei atendendo um paciente que fiquei na dúvida, acabei solicitando uma tomografia, ou mesmo aquele paciente que chega um pouquinho com tempo de história mais arrastada, maior de 48 a 72 horas, que eu quis pedir um exame de tomografia, que eu estou suspeitando de alguma complicação local e eu vejo a presença de um abscesso. Qual que é a nossa conduta? Você vê que aqui é bem parecido do quadro de uma diverticulite. Se eu tenho um abscesso grande e puncionável, eu tendo a puncionar esse abscesso. Porém, se eu tenho um abscesso pequeno, eu trato como se fosse um quadro de uma apendicite não complicada. Eu vou direto para a cirurgia associada à antibiótica terapia. Se eu tenho um abscesso um abscesso do apêndice maior que 3 centímetros, eu tendo a fazer a drenagem percutânea guiada por imagem e ver como esse paciente permanece depois da drenagem. Se ele tiver uma melhora, eu vou considerar fazer uma alta e considerar fazer uma apendicectomia de intervalo e uma colonoscopia nos pacientes de maior idade. A colonoscopia serve do mesmo modo do quadro de diverticulite aguda. Então a gente excluiu uma neoplasia no cólon direito que causou obstrução desse lume do apêndice. Porém, se a gente fez essa drenagem e o paciente mantém dor, mantém febre, mantém queda do estado geral, a gente tem que garantir para ele a cirurgia direta também. Beleza, então a gente terminou o quadro de apendicite, a gente vai falar então do último tema daqui do abdômen agudo inflamatório, a última questão então pra gente, uma questão da Santa Casa de São Paulo 2021. Traz pra gente então uma paciente de 87 anos de idade, com antecedente de doença de Chagas e insuficiência cardíaca, que apresentou um quadro de dor em cólica em hipocôndrio direito há 3 dias e febre. O ultrassom mostra pra gente sinais de colecistite aguda. Inicialmente então optou pelo tratamento clínico com ceftriaxona e metronidazol. Por que geralmente optou por esse tratamento? Devido muito provavelmente às comorbidades. Uma paciente octogenária, com doença de Chagas, insuficiência cardíaca. Então, ele inicialmente optou por um tratamento mais clínico, em detrimento de um tratamento cirúrgico. Após 2 dias, a paciente mantém um quadro febril, com piora da função renal e da função respiratória, e necessidade de uso de droga vasoativa. Então, diante desse quadro atual, qual a melhor conduta que a gente pode fazer para essa paciente? Então, ele já dá o diagnóstico para a gente, ele deu o diagnóstico, então, de uma colecistite aguda, e a Santa Casa de São Paulo, juntamente com o IANSP, eles adoram cobrar aqueles critérios de Tóquio, tanto os critérios diagnósticos, quanto os critérios de classificação, para a gente classificar em relação ao Tóquio e dar a conduta em relação a ele. Se depois a gente vai discutir, eu vou mostrar para vocês, mas essa paciente está um Tóquio 3, que é um quadro de colecistite grave, onde ela já tem algumas disfunções orgânicas. Ele já fala para a gente que ele já teve uma piora da função renal, uma piora respiratória e já está em uso de droga vasoativa. Então ele tem um Tóquio 3. A nossa conduta diante de um Tóquio 3 é fazer essa drenagem dessa via biliar, uma colecistostomia. E se essa paciente conseguir ter uma melhora clínica, a gente programa a colestectomia em um segundo momento, a hora que esfriar esse processo, a hora que ela estiver melhor hemodinamicamente. Então a gente vai falar um pouco da colecistite aguda. O que é a colecistite aguda? É ocasionada por um processo que ocasiona uma obstrução do lumen de saída dessa vesícula. Pode ser uma obstrução no ducto cístico ou até mesmo no infundíbulo, nessa bolsa de Hartmann. Na maioria das vezes, 95%, é devido a um cálculo, mas também pode ser por conta de pólipo e também uma obstrução por conta tumoral. O que vai ocasionar essa obstrução? Diante de uma obstrução nesse cálculo no ducto cístico ou no fundo, vai levar um aumento dessa pressão intraluminal, que vai levar a uma obstrução linfática, uma obstrução venosa, vai levar a uma congestão, edema, isquemia e ulceração dessa vesícula. Consequentemente, ela vai ficar predisposta a ter uma infecção bacteriana secundária, sendo a principal bactéria essa gram-negativa, a Escherichia coli. E qual que é a clínica desse paciente? Sabemos que muitas das vezes esse paciente vem pra gente, ele já tem um quadro de colilitíase prévia. Então ele já refere pra gente que ele sempre tinha uma dor quando ele comia uma alimentação mais gordurosa. Então ele comia, sentia dor, passava. Aquela dor em cólica que passava rapidamente. Agora ele vem pra gente no pronto-socorro com uma dor muito mais duradoura. Ele refere que essa dor já está durando mais do que 6 horas. Essa dor vem acompanhada com alguns sinais de inflamação sistêmica. Agora ele tem febre,
tem uma febre alta ou moderada, ele já tem um rebaixamento do estado geral, ele está muito mais prostrado. Ao exame físico a gente encontra esse sinal bem característico da colestite aguda, que é o sinal de Murphy. O que é o sinal de Murphy? A gente vai fazer uma compressão no ponto cístico dessa vesícula e vai pedir para o paciente fazer uma inspiração profunda e ele vai cortar essa inspiração devido a uma dor local. E o diagnóstico? A gente vai ver nos critérios de toque que não adianta a gente só ter a clínica e sinal sugestivo de inflamação sistêmica. A gente tem que ter uma comprovação de imagem sugerindo para a gente um quadro de colestite aguda. A gente sabe que o maior exame que é mais pedido é o ultrassom, que é um exame mais barato, um exame mais disponível para a gente e um exame não invasivo. Então ele vai mostrar alguns sinais para a gente, que é o espessamento dessa parede dessa vesícula, um líquido livre periapendicular, o sinal do Murphy ultrassonográfico. Então, em vez da gente pegar nosso dedo e comprimir a vesícula no ponto cístico, a gente pega o transdutor do ultrassom e comprime no local e pede para o paciente fazer uma inspiração profunda. A gente também vê o aumento do diâmetro transverso do fundo da vesícula. Só lembrando para a gente nunca cair na pegadinha, o ultrassom é o primeiro exame, é o exame mais pedido. Porém, se a questão vier para a gente perguntar qual é o melhor exame para fazer o diagnóstico de colestite aguda é a cintilografia. Aqui eu trouxe um ultrassom, então, mostrando as principais características. Então, aqui a gente tem um cálculo impactado aqui no infundíbulo da vesícula, levando uma sombra acústica posterior. Associado ao cálculo, a gente tem um edema intraluminal dessa vesícula e uma parede bem espessada. São três características bem sugestivas de um quadro de colestite aguda. E aqui, o mais importante, o que a Santa Casa adora cobrar, que o IANSP adora cobrar, os diagnósticos baseados nos critérios de toque e a classificação de gravidade. Os critérios de toque, ele traz três componentes que ele chama de A, B e C. Ele fala que para a gente ter o diagnóstico confirmado de colestite aguda, a gente tem que ter pelo menos um critério A, um critério B e um critério C. E se a gente tiver dois critérios, A, B ou A, C, a gente está dando um diagnóstico presuntivo de colestite aguda. Então, o que ele pede? Ele pede sinais localizatórios de inflamação, um sinal de Murphy, uma sensibilidade, um plastrão palpável no pulmão direito. Ele pede para a gente sinais sistêmicos de inflamação. Esse paciente com febre, com PCR elevado, com leucocitose, mostrando que ele está sistemicamente inflamado. Associado a isso, como eu falei para vocês, ele pede um exame confirmatório de imagem. Pode ser um ultrassom, pode ser o melhor exame, que é a cintilografia, mostrando sinais de colestite aguda. Beleza, eu fiz o diagnóstico, agora os critérios de toque ele traz para a gente classificar em relação à gravidade. E esses critérios vão dar para a gente também a conduta. O toque grau 1 é aquela colestite leve, que vai ser branda, vai ser uma colestite mais nada, o paciente vai estar bem, vai estar com dor mais de 6 horas, vai estar com náusea, vômito, mas no estado geral dele é bom. Diferente, o toque 2 já começa a ter complicações locais, o paciente já está mais inflamado, já tem uma leucocitose mais elevada, já tem um plastrão, uma massa palpável, um quadro mais arrastado de 72 horas, e já tem complicações locais, pode ter um abscesso local, uma gangrena, ou até mesmo uma colestite enfisematose, que a gente vai sempre lembrar naquele paciente homem, idoso e diabético. E o grau 3? O grau 3, além de uma colestite aguda, é um paciente grave que já evoluiu com uma disfunção orgânica. Lembra, esses critérios são os mesmos daqueles critérios do SOFA. Então, a disfunção orgânica cardiovascular, necessitando de droga vasoativa, que é igual àquela paciente da nossa questão, ou uma disfunção neurológica, respiratória, renal, hepática e hematológica. Então, diante de um toque 3, a gente tem uma colestite associada a uma disfunção orgânica. Qual o tratamento? A gente sabe que o tratamento padrão, na suspeita de uma colestite aguda, a gente tem que internar esse paciente, iniciar a hidratação venosa, analgesia, iniciar a antibiótico terapia endovenosa, geralmente com ciprofloxacina ou ceftriaxona associado ao metronidazol, geralmente por um período de 7 a 10 dias, e avaliar se esse paciente tem condições de ser submetido a uma colestectomia. Lembrando que a preferência sempre é a videolaparoscopia. As vantagens são muito superiores à vídeo aberta e a gente tem que sempre preferir a terapia videolaparoscópica. Beleza, esse é o fluxograma que o UpToDate traz pra gente. Imenso. A gente não quer que vocês decorem tudo isso. A gente trouxe totalmente mastigado o pulo do gato para vocês acertar essas questões mais difíceis que cobra geralmente na Santa Casa e no IANSP. A gente vai trazer um tratamento baseado nos critérios de toque. O toque 1, então aquele quadro de colestite branda, que ele só tem uma dor e mais nada, a gente vai tratar então com internação, antibiótico terapia e fazer uma colestectomia videolaparoscópica nas primeiras 72 horas. O toque 2, que esse paciente já tem uma complicação local, um quadro mais arrastado mais 72 horas, uma leucocitose mais elevada, a gente vai ver se esse paciente for um paciente mais jovem, um asa mais baixo, sem tantos fatores de risco, a gente também pode tratar direto uma colestectomia em 72 horas. Diferente, se for um paciente de alto risco, igual o paciente tinha na questão, uma paciente de 87 anos, uma paciente com doença de Chagas, insuficiência cardíaca. Então aqui a gente tende a ser um pouco mais conservador. A gente faz o tratamento, internação dessa paciente, compensar as causas de base dela e fazer um tratamento com antibiótico terapia e ver como ela evolui.
Sabendo que na questão a gente acabou evoluindo para um Tóquio 3, que é exatamente o que a gente vai falar agora, qual o tratamento desse Tóquio 3. Tóquio 3 a gente não pode fazer uma cirurgia agora, o paciente está em estado geral muito mais grave, porém a gente tem que fazer uma drenagem, uma descompressão dessa pressão intraluminal dessa vesícula. E aí que entra fazer essa drenagem através de uma colecistostomia. Eu trouxe esse quadrinho para a gente terminar o assunto discutindo a diferença, o que é uma colelitise, o que é uma colestite e o que é uma coledoclitise. Muita gente acaba confundindo esses termos. Então a gente vai começar, o que é uma colelitise? A colelitise nada mais é do que um cálculo na vesícula biliar tranquilo. Geralmente o paciente vem para a gente com aquela dor, onde ele come alimento gorduroso, ela dói, é uma dor que vem e passa normalmente, nunca vai ser maior que 6 horas, ela não vem com sinais de inflamação sistêmica. E ele não vem com sinais de colestase, ele não vai ter icterícia, não vai ter colúria, não vai ter acolher fecal. O que é a coledoclitise? É uma complicação, onde o cálculo pode ter saído da vesícula e ido para o colédoco, ou mesmo ele é um cálculo que formou inicialmente no colédoco. Esse paciente vai ter uma dor variada, pode ter uma dor de cólica biliar, e o que chama a atenção desse paciente é que, além da dor, ele vem com a gente com sinais de colestase transitória, aquela icterícia flutuante, onde ele refere para a gente que ele tem períodos que vem com icterícia, com amarelão, tem períodos que vem pra gente com colúria ou acolia, mas tem períodos que ele melhora, do nada ele melhora. Então esse é o típico paciente com uma coledoclitise. Porém, ele também não vai ter, na maioria das vezes, sinais de inflamação sistêmica. Se esse paciente acabar evoluindo com uma dor abdominal persistente, uma icterícia persistente e um quadro inflamatório com febre, calafrio, a gente tem que pensar na complicação dessa coledoclitise, que é a colangite. E o que é colecistite? É isso que a gente falou. É um quadro de colelitise que acabou ocasionando uma obstrução desse ducto de saída, ou do ducto síctico, ou do infundíbulo da vesícula, levando uma inflamação local, levando uma infecção bacteriana secundária, com quadro de inflamação sistêmica, mas geralmente sem quadro de colestase. Beleza, galera? A gente terminou então o assunto aqui para discutir algumas questões do abdômen agudo inflamatório. Esse é um exemplo do que a gente pode trazer para vocês para cobrar. A gente hoje focou, principalmente nesse último tema de aula, na colestite aguda, dos temas que a Santa Casa de São Paulo, do que o IANSP adora cobrar, que é esses critérios de toque. É exatamente isso que a gente faz nas nossas aulas. A gente tem mais de 40 aulas direcionadas. A gente vai pegar o IANSP, vai ver o que eles adoram cobrar. A gente vai conversar, vai falar qual o assunto que eles mais cobram, vai olhar o guia estatístico com base nisso, para te dar a melhor aula possível, vai cobrar um pouco mais aprofundado nas universidades que cobram mais aprofundado, vai ser um pouco menos aprofundado nas universidades que cobram o mais básico. Então a gente vai ser muito direcionado para cada instituição. A gente também vai fazer simulados inéditos direcionados para cada universidade e a gente viu que cada ano que passa, as questões de cirurgia, elas estão vindo muito mais difíceis e associado às imagens radiológicas. Com isso a gente criou, além de um curso diferencial, que vai ter cursos diferentes da área cirúrgica, um curso de imagem que vai ajudar vocês a responder as questões onde mostra uma tomografia, onde mostra um raio-x, para você conseguir ganhar esse ponto diferencial. Beleza, então as vagas estão abertas do intensivo, espero que vocês tenham gostado do nosso método de ensino, espero que vocês acreditem a gente e venham junto com a gente nesse método de ensino.